Vamos mergulhar fundo na mentalidade das pessoas mais bem-sucedidas do planeta. Tudo isso com base no trabalho de Napoleão Hill. Ele passou décadas estudando os gigantes da sua época, sabe? E o que ele descobriu foi uma verdade que, olha, muda o jogo. E se fosse possível enxergar o mundo com os olhos de um milionário? Imagine só, a ideia de que esse poder todo já existe dentro de nós, só esperando para ser despertado. A grande sacada é que essa mentalidade não é um dom, é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida. Ok, vamos entender isso aqui. O ponto de partida de toda a filosofia dele está nessa frase. A riqueza é, antes de tudo, uma construção mental. O que isso quer dizer na prática? Que a fortuna nasce primeiro no pensamento e não lá fora nas circunstâncias. É uma virada de chave, né? E isso nos leva direto para a nossa primeira sessão. A mente cria riqueza. A ideia aqui é bem simples, mas poderosa. Parar de só reagir ao que acontece e começar, de fato, criar o próprio mundo. E olha que interessante essa comparação. Basicamente, existem duas mentalidades que levam a destinos completamente opostos. De um lado, tem a mente reativa, que fica só respondendo ao mundo. Ela espera o cenário perfeito, sabe? E acaba sendo moldada por tudo que vem de fora. Agora, do outro lado, a gente tem a mente criativa. Ela não espera, não. Ela cria o próprio mundo, ela molda as condições e se torna a verdadeira autora do seu destino. Mas como é que se constrói essa mente criativa? É aí que a gente entra na seção 2, os pilares da convicção. Pense neles como o motor interno que faz o pensamento virar realidade. E tudo, absolutamente tudo, começa com um desejo ardente. E olha, não estamos falando de um simples querer. Isso aqui é a faísca inicial, é uma obsessão mesmo, por um objetivo muito claro. Napoleão Hill viu que todo grande realizador tinha essa chama, sabe? Tão forte que nenhuma dificuldade conseguia apagar. E esse processo de reprogramar a mente fica muito claro aqui. O primeiro passo é formar aquele desejo ardente, definindo exatamente o que se quer. Depois, entra a autossugestão. Tem que alimentar a mente com esse plano, repetir, repetir, até que o subconsciente aceite aquilo como verdade. E isso, naturalmente, constrói o terceiro pilar, uma fé inabalável, aquela convicção de que não tem erro, vai acontecer. E vamos focar um pouquinho na fé. No contexto de Hill, isso não é esperança passiva, de ficar esperando, não. É uma convicção firme, uma certeza que vem de dentro de que é possível realizar o objetivo, mesmo antes de existir qualquer prova disso. Ele dizia que a fé é tipo um músculo. Quanto mais se usa, mais forte ela fica. Aí que tá o pulo do gato. Como diz a citação, o subconsciente não resiste a uma ordem transmitida com fé. A fé é o que dá o comando, é o que fala a língua que o subconsciente entende. É ela que coloca essa parte poderosa da nossa mente para trabalhar a nosso favor. Certo. Com essa base de convicção bem firme, como é que a gente parte para a ação? É o que vamos ver agora na seção 3, as ferramentas da ação. É aqui que a mágica interna começa a virar resultado no mundo real. Para fazer essa ponte entre a convicção e a realidade, Hill apontou 3 ferramentas que são, assim, essenciais. É o kit de ferramentas do construtor milionário. Conhecimento especializado, imaginação e planejamento organizado. Vamos ver rapidinho como cada uma funciona. E aqui Hill já quebra um mito gigante. Sabe aquela ideia de que conhecimento é poder? Pois é, sozinho não é. O poder de verdade vem do uso organizado e intencional desse conhecimento. As pessoas que ele estudou não eram as que sabiam mais coisas, mas as que sabiam aplicar o conhecimento certo para resolver problemas reais. Em seguida, a imaginação. E não pense nela como um lugar de fantasia, de sonhar acordado. Para Hill, a imaginação é o laboratório da mente. É a ferramenta que pega o que é invisível e transforma em algo palpável. É onde as ideias viram planos, quase como um ensaio mental para o sucesso. E para ligar a imaginação com a realidade, a gente precisa de planejamento. É isso, o planejamento organizado é a ponte que conecta o desejo com a realização. É o que transforma um sonho numa estratégia, num passo a passo, e que tira a gente da paralisia e bota em movimento. Só que a gente sabe que essa jornada nunca é uma linha reta, né? Sempre tem percalços. Por isso, a seção 4 é sobre a força da resiliência. Vamos entender o que sustenta alguém durante o caminho até a vitória. A persistência, no fundo, se resume a essa pergunta: existe um comprometimento de verdade ou é só um interesse? Pensa bem, quem está só interessado na primeira dificuldade, desiste.
Agora, quem está comprometido aprende com o erro, ajusta o caminho, mas nunca, nunca abandona o objetivo final. E uma das maiores fontes de força para se manter persistente é o que Hill chamou de mastermind. Ele percebeu que ninguém constrói algo grandioso sozinho. Um mastermind é isso, uma aliança de mentes, todo mundo focado num mesmo propósito. É uma força coletiva que, nossa, multiplica as ideias e deixa todo mundo mais forte. E agora, para fechar, a gente chega na peça final que amarra tudo isso. Seção 5. O servo silencioso da mente. É aqui que a gente entende qual é o sistema operacional por trás de tudo que a gente viu até agora. E a verdade é uma só, simples e bem direta. A mente está sendo programada o tempo todo. O nosso subconsciente está sempre ligado, absorvendo tudo, quer a gente perceba, quer não. O que nos leva, então, à pergunta que realmente importa. Por quem? Se essa programação não for feita de um jeito consciente, por escolha própria, ela vai ser feita pelo barulho lá de fora, pelos medos, pelas dúvidas. A responsabilidade é toda nossa. E a urgência disso fica clara aqui. O subconsciente não questiona, ele simplesmente aceita e executa. Ele é um servo totalmente neutro, mas absurdamente poderoso. A ordem que for dada, seja uma ordem de prosperidade ou de limitação, ele vai executar sem questionar. Portanto, a conclusão é inevitável, né? A única saída é assumir o controle. É se tornar o programador consciente da própria mente. Usar o desejo, a fé, a autossugestão e todas as outras ferramentas para deliberadamente escrever o código do sucesso. E a gente termina com essa reflexão, que resume toda essa filosofia numa única escolha. No fim das contas, o mundo lá fora é só um espelho do que é alimentado aqui dentro. Então a pergunta que fica é: o que está sendo alimentado aí dentro? O medo ou a crença?